Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Fernando Diniz foi oficialmente apresentado. Ouvi toda a entrevista dele e vou resumir agora pra vocês. Ele falou sobre tudo, que a galera tem mais dúvida e tudo mais, e a gente vai abordar esses temas. E o Yuri Alberto, ele faltou ao treino. Será que ele é dúvida pra estreia na Libertadores? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos junto. Vamos lá, o Yuri não treinou nessa primeira atividade comandada pelo Fernando Diniz por conta de dores na boca, porque ele tirou um siso. Caramba, o Yuri tem cada lesão, né, ou problema assim, né, específico, não necessariamente uma lesão muscular, uma contusão, ele tem, já teve hérnia, lesão na cervical, ou na cervical não, acho que foi na coluna mesmo, vertebral, impressionante, mas como ele ficou afastado do treino, se imagina que ele não tenha problemas no treino dessa quarta-feira, antes da viagem. Mas o local fica inchado, né? Às vezes gera um desconforto, o cara tem que tomar anti-inflamatório. Então, enfim, o jogo já é na quinta-feira, né? Então, poxa vida, você já não tem Caio César, não tem Memphis, não tem um monte de gente, não tem o Yuri Alberto, seria muito ruim, tem derby domingo. Então, dá pra dizer que nesse momento ele é dúvida porque o último treino ainda não aconteceu. Mas eu imagino que o Yuri, até pela sua resiliência, pela sua força, aí ele vai dar um jeito aí, medicado, de estar em campo e ajudar o Corinthians nessa quinta-feira, tá bom? No primeiro time do técnico Fernando Diniz, que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Ele já respondeu se vai dar para sentir o dedo do técnico já no primeiro dia. Ele falou que não, né, de uma forma bem humorada e tudo mais. Mas a questão é o seguinte: o Diniz foi apresentado na sala de coletivas, 1 hora de entrevista, muitas perguntas e, cara, perguntas das mais variadas, né? Normalmente aquelas que o torcedor tem mais dúvida, sobre metodologia de jogo, sobre os jovens, sobre o Memphis, sobre o fato dele estar ali no Corinthians, sobre as cobranças da torcida nos últimos dias. Então, assim, eu vou resumir bem assim o que ele disse em alguns desses temas que eu julgo os mais importantes. Primeiro que ele exaltou muito o fato de estar ali. O Diniz, que foi jogador do Corinthians numa era bem vitoriosa do clube, né? Num time base que foi campeão brasileiro em 98, depois ganhou em 99, teve anos áureos ali antes dos anos 2000 e ele jogou em 97, né, no Corinthians, o Diniz, que veio do futsal e assim, sempre foi muito elogiado, né, como jogador de futebol. E ele mora, né, na zona leste de São Paulo, desde que ele casou, ele fala, há 30 anos, né, então ele sabe o que é assim, a presença do clube, o que é o clube, sabe o que é enfrentar o Corinthians, que a torcida dispensa comentários, né? O que todo mundo fala quando senta ali, né? Em relação à torcida do Corinthians. E o Diniz realmente enfrentou o Corinthians muitas vezes. Inclusive eliminou o Corinthians treinando o Audax em 2016. Eu estava nesse jogo, na semifinal do Campeonato Paulista. Então o Diniz sabe o que é enfrentar o Corinthians. E agora ele está desse lado. E ele disse que ele flertou com o Corinthians muitas vezes, que ele quase treinou o Corinthians algumas vezes, mas ele disse que ficou feliz por não ter dado certo, porque isso faz com que ele chegue agora no Corinthians no momento em que ele está muito mais maduro para poder desenvolver um trabalho. Que 17 anos de carreira de futebol profissional como técnico o prepararam para isso. Eu vi até alguns torcedores de outros clubes um pouco chateados com essa declaração, porque ele treinou Fluminense, foi campeão, super campeão com o Fluminense, né, da Libertadores, da Recopa, Carioca. Tem uma vinculação muito grande com o torcedor do Flu. Treinou Vasco 2 vezes, treinou Cruzeiro, treinou Santos, grandes clubes. E ele fala que 17 anos de carreira o prepararam para esse momento, como se ele tivesse chegado no ápice. E ele passou até pela seleção brasileira. Então, eu não sei se foi, como muitos acharam, uma espécie de jogar para a torcida ou querer fazer média. Eu acho que não. Eu acho que, assim, não é porque eu falo do Corinthians aqui e tenho um carinho pelo clube e a família da minha esposa é corintiana que eu vou falar isso que eu vou dizer agora. É diferente mesmo, gente. Então, o profissional que chega no Corinthians, ele tem outra recepção, ele tem outro sentimento, ele tem outra repercussão, ele sabe disso.
Ele sabe disso porque ele jogou no Corinthians. Então ele jogou no Corinthians, ele enfrentou o Corinthians, ele mora na região onde está o Corinthians, ele acompanha o futebol brasileiro. Ele sabe, como muitos sabem. Como o Gabriel Paulista, que era torcedor, tudo bem, né? Sabia, né, do sonho de estar ali. Aliás, sobre isso, outro torcedor do Corinthians, né, que queria muito jogar bem no Corinthians e não conseguiu ter sequência, é o Alex Santana. Ele foi questionado sobre o Alex Santana, que ele conhece do Atlético Paranaense. E ele falou, cara, eu fiquei sabendo há pouco que o Alex estava treinando aqui em separado. Eu não sabia, eu vou me inteirar do que está acontecendo, porque eu conheço o Alex. Talvez, né, vai depender, né, do que a diretoria vai dizer para ele, talvez ele possa ser reintegrado, tá? Numa das respostas ele abordou essa situação. Sobre equilíbrio defensivo, essa questão é polêmica, porque a questão foi muito pertinente até, que no Vasco da Gama, por exemplo, ele fez 50 gols, mas tomou 53. E ele respondeu, claro, né, até um pouco, não digo contrariado, né, mas incomodado, porque é um número ruim, e ele reconheceu que é um número ruim. Que esse número acabou melhorando um pouquinho no começo desse ano, segundo ele, mas que realmente a gente precisa melhorar isso. A parte ofensiva estava muito boa, mas que a parte defensiva ela gerava alguns problemas realmente e que ele precisa corrigir isso. Que ele não está satisfeito com esse número desse último trabalho. Ele foi questionado também sobre estilo de jogo, né? O São Paulo de 2020 lá, um São Paulo super protagonista, né? Quase foi campeão de Copa do Brasil, quase foi campeão brasileiro. Em que ele mudou bastante o time. Ele jogou com pontas, ele jogou ora ele jogou mais com um meia se aproximando do atacante, ele jogou de várias maneiras. O próprio Fluminense também foi um time que foi sendo construído. Ele fez o comparativo com aquele Fluminense, de que aquele Fluminense ele não começa bem e que ele vai sendo construído, ele vai sendo forjado ao longo da competição e que ele imagina que isso possa acontecer com o Corinthians. A Libertadores nem começou ainda para o Corinthians. O Campeonato Brasileiro está na 10ª rodada, Copa do Brasil ainda está para acontecer. Então ele entende que tem muito a percorrer, tem um trabalho todo para ser iniciado. Ele falou também sobre o Memphis, que ele espera que o Memphis fique, que é um presente para os brasileiros o Memphis estar jogando aqui, que é um jogador de altíssimo nível, especial, diferente, que decide grandes jogos e que ele vai esperar contar o máximo com ele. Me parece, ficou claro numa das respostas, que ele tem uma missão de recuperar Rodrigo Garro, que por várias questões a gente não consegue mais vê-lo jogando o futebol de 2024. E tem uma questão física ou clínica, né, do seu joelho, tem uma questão pessoal lá, né, de um processo que ele enfrenta na Argentina, que mexeu com a cabeça dele. Tem muitas questões envolvendo o Rodrigo Garro. E a gente sabe como o Diniz ele é teimoso no bom sentido nesse aspecto, né, em recuperar jogadores. E ele disse que o que o Garro já entregou ao Corinthians faz com que ele queira entender o que está acontecendo para recuperá-lo. Sobre Garro e Breno Bidon jogarem juntos, foi curiosa a resposta, que ele disse assim, eles podem, mas não quer dizer que eles vão jogar juntos. Significa que assim, ele gosta quando eles jogam juntos, né? Porque ele falou que são jogadores técnicos, que têm a bola, eu gosto desse estilo de jogo, mas não quer dizer que eles vão jogar juntos. Eu preciso ver, eu preciso testar, ele precisa entender, porque o Garro também, se o Garro estiver a pleno, na sua melhor fase, ele vai arrumar um jeito de jogar junto com o Breno Bidon. Isso vale para o Bidon também. Agora, se um deles estiver, como hoje, por exemplo, o Garro estiver um pouco abaixo, o Bidon até não tem feito grandes jogos, não tem porquê, ele vai arrumar um outro sistema, vai deixar jogadores para o segundo tempo. Então a questão ela passa muito mais pelos atletas. A resposta que eles vão dar vão indicar se ele vai precisar colocá-los juntos ao mesmo tempo. Mas ele diz que é possível sim, porque é um jeito de jogar que ele gosta. Sobre os jovens, né, o André, o Breno Bidon, ele falou que são meninos muito talentosos, muito especiais. Ele citou muito o exemplo e os perguntadores também, né, de jogadores que falam muito bem do Diniz, especialmente os jovens. E aí tem o exemplo do Ryan, né, na seleção brasileira, que falou. Tem um outro jogador agora que eu estou esquecendo, que também trata o Diniz como pai, assim, porque o Diniz ele tem essa característica
né? Tem a questão dele ser psicólogo, né? Formado. E um cara que trabalha muito essa questão não só do atleta no campo, mas vida pessoal, estrutura familiar, questão psicológica, emocional do atleta. Ele trabalha muito isso, o Fernando Diniz. E o Rayan, por exemplo, cara, o que ele faz ali no segundo semestre do ano passado com o Rayan no Vasco é um negócio comovente, assim. Ele pega um menino... o John Kennedy no Fluminense também é outro exemplo, que, cara, ele bota pra jogar e o Rayan se torna um dos principais nomes do Vasco da Gama naquela campanha de Copa do Brasil, finalista inclusive, e o Rayan é vendido por um alto valor, e chega até a seleção brasileira, e ele acredita muito disso ao Diniz. Muitos jogadores têm o Diniz como um paizão, como um cara que ajuda nas suas carreiras, ao mesmo tempo que o Diniz é um cara explosivo e temperamental na beira do campo, inclusive com algumas exposições, né? Tem a questão do Tietê, tem a questão do Nuno Moreira, né? Ano passado, foi o Nuno Moreira? Eu acho que foi. No Vasco, né? Que na pausa para hidratação, as câmeras chegam perto, né? E o Diniz fez aquele episódio do jogador dizer, pô, eu não tô fazendo nada. É isso mesmo, você não tá fazendo nada e tal. E estoura com o cara. E aí tem o Luciano, né, que ele briga com o Luciano, que o Luciano eles têm uma relação, né, pessoal, assim, né, parecia, né, o Luciano sempre falou muito bem do Diniz também, mas em alguns momentos parece que o Diniz passa do ponto, né, de expor o profissional. Como ele se defendeu disso? Ele disse que o jogador que ele cobra ali é o jogador que ele mais tem uma relação de confiança e que, nesse caso, ele tá mais ajudando do que atrapalhando. Aí a minha visão aqui, Chico Garcia. Eu não sei se ele está certo nisso, porque olhando de fora, a gente tende a achar exagerado, porque nem todo mundo reage da mesma maneira. Tem pessoas, isso vale para qualquer ambiente profissional, que reage de uma forma a uma cobrança pública e tem gente que prefere uma conversa interna. Cada pessoa é uma pessoa, são 30 jogadores ali que ele tem que lidar no dia a dia. Mas é difícil alguém que se sinta confortável, goste ou ache natural você ser exposto daquela maneira pelo teu chefe. Agora, ele entende que essa relação de confiança é tamanha que isso provavelmente acontece no treino, no vestiário e acaba extrapolando ali no jogo, porque ele não tá nem aí se tem câmera filmando ou não. Ele tá pensando no melhor pro time. Então foi assim que ele se defendeu. Nem sempre isso é verdade, aí eu trago também um contraponto aqui, porque o Tietê foi um cara que não lidou bem com isso, embora tenha perdoado, eles tenham conversado e até tenham jogado juntos depois, né, no Vasco da Gama. Mas o Tietê, na época, foi um cara que se abalou muito com aquela questão da pandemia, né, os estádios de portões fechados, e a voz do Diniz ecoou, chamando ele de perninha, mascaradinho, ingrato, não sei o quê, porque o Tietê é um cara que vinha do Audax, inclusive, né, no Palmeiras inicialmente com o Cuca, e aí depois é levado ao São Paulo, e o Diniz, que treinou o Tietê no Audax, né, onde ele construiu aquela polivalência de jogo, depois estava no São Paulo como um jogador super importante. Então o Diniz sentiu a liberdade de agir daquela maneira, como em outros vários momentos. Cara, isso eu acho que vai continuar acontecendo. Acho que a gente vai continuar vendo o Diniz estourando com alguns jogadores, porque é o jeito dele. Mas ele falou que não se resume a isso. Meu temperamento, o meu comportamento à beira do campo é uma das partes do meu ofício como técnico. Existe uma conversa no dia a dia, existe um treinamento, existe uma relação de confiança, existe um vestiário, existe uma pré-eleção, enfim. E eu entendo o que ele disse. Ali é uma ponta, né? Existe todo um entorno. Quando você tem liberdade, confiança, intimidade com a pessoa, a tendência é que você seja um pouquinho mais sincero nos seus sentimentos, né? E por isso que ele acaba extravasando daquela maneira. Mas enfim, tenho certeza que vai gerar pano pra manga no primeiro momento em que ele estourar com alguém, porque a gente sabe também que no Corinthians tudo ganha uma repercussão maior. Lembrei de outro caso, Mano Menezes com o Yuri Alberto, né? Pô, deixa de ser burro, aquela coisa toda. Aí o Mano, não, eu não disse pra ele deixar de ser burro, eu disse não seja burro, uma coisa assim. Tipo, ele mudou uma palavrinha lá e o Yuri não aceitou numa boa aquilo e inclusive acarretou na saída do Mano na sequência. Enfim, não é todo mundo que lida bem com esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos lá. O Diniz falou sobre todas essas questões. Deixa eu lembrar se tem alguma questão mais relevante, né, dos aspectos do jogo dele. Ele não quis entregar muito, né, sobre maneira de jogar, sobre
quais jogadores ele vai utilizar, mas ele falou bem especificamente sobre os que ele pretende recuperar, sobre os jovens, sobre um equilíbrio defensivo que ele precisa ter. Sobre o Hugo Souza, é uma importante pergunta, né? Porque a pergunta foi no sentido de que o Hugo cometeu algumas falhas em reposições de bola, né? Umas falhas com os pés, e se sabe que o Diniz gosta de fazer essa saída com o goleiro participando muito do jogo. A resposta dele foi que o Fábio, por exemplo, no Fluminense, depois dos 40 anos, tinha uma fama também de não saber jogar bem com os pés e se tornou um cara super importante. E que tem duas coisas. A primeira, ele acha que o Hugo é melhor com os pés do que muita gente pensa. Essa é a afirmação do Diniz. E a segunda, que não quer dizer que o goleiro tenha que estar desconfortável. Pelo contrário, ele tem que fazer um jogo para que o goleiro se sinta confortável independentemente da ação que ele vai tomar. Seja um passe lateral, seja um passe mais arriscado, seja uma reposição com uma ligação direta. E ele disse que no Vasco, ano passado, foi um dos times que mais usou a ligação direta. Então ele usava muito a ligação direta com o Léo Jardim. Ou seja, o time dele dava chutão sim. Para muitos que acham que o time do Diniz não dá chutão, quando houver a necessidade, quando houver uma condição natural do jogo, o goleiro vai dar chutão sim, na opinião do Fernando Diniz. O que acontecer com o Corinthians até o final do ano, e se acontecerem coisas ruins, o Diniz não é culpado. Eu não queria o Diniz, mas ele tá aí. Eu contrataria o Diniz? Jamais. Mas ele tá aí. E agora nós vamos torcer. Nós vamos apoiar como torcedor. E como jornalista eu vou fazer as análises. Igual o Dorival. Ele tinha a sua parcela de culpa, mas ele estava muito longe de ser o principal culpado. Então quem está esperando isso de mim já caiu do cavalo. Já soltei uma nota oficial aqui. Vou apoiar o Diniz, vou torcer por ele. Parece ser um cara do bem. Não gosto do estilo de trabalho dele, porque entendo de tática, gosto de futebol, vocês sabem que eu gosto, é a área que eu mais curto, é analisar taticamente um time, mas me desculpe, ele pode errar o que for a tática, ele não é culpado. Ele não é culpado. Samir, o que tá te causando revolta? É a queda do Dorival? Não, porque eu falei também que já deu, antes do Diniz ser contratado. Já tinha dado, o grupo não estava correspondendo. Tô preocupado com o futuro do Dorival? Não, nem ele tá preocupado. Dorival tá de boa. Dorival, se for falar com ele, ele fala, vida que segue, tá tudo certo, né? Vambora. Entendeu? Dorival não tá nem aí também, tá? Vida que segue. Então, assim, o que pega, Samir? O que pega? Hoje, o meu maior descontentamento no Corinthians são com duas pessoas. Marcelo Paes e Osmar Stabile. É isso. Por quê? Não há cobrança no elenco. Pô, tem jogador que chega pra diretoria. Teve jogador que chegou pra diretoria e falou assim: e aí? 1 milhão nesse aí? É o Memphis ele? Usar essa frase. É o Memphis 1 milhão nesse aí que o Dorival pediu? Aí começaram a pegar a birra do Dorival. Porque tô te contando coisas que você só vai saber porque eu tô te contando. Começaram a pegar a birra do Dorival. Mas não foi só o Dorival que trouxe. Aliás, o Dorival, como treinador, ele sai pedindo. A diretoria contrata se quiser. Aí o jogador vê se pode. Tem até uma parábola que Jesus fala sobre isso na Bíblia. Não, o que eu acertei com você aqui, tá acertado, filho. Se eu quiser pagar mais aqui pra esse, eu pago mais pra esse. Eu não combinei isso com você? Tá combinado? Tá sendo pago isso com você? Tá? Então abaixa a bola, filho. Me dá uma vontade de falar qual é o jogador, porque eu sei quem é o jogador que falou isso. E falou do Alan. Eu sei quem é o jogador, eu só não vou falar, meu amigo. Entendeu? Porque eu não quero queimar ninguém. Repito, Fernando Diniz, vamos torcer por ele. Não tem nada a ver com o Dorival. Dorival tá super feliz seguindo a vida dele. Aliás, eu falei, chegou o tempo do Dorival, acabou. Não dava mais, os jogadores não queriam corresponder. Só para vocês entenderem. Agora, como é que eu vou apoiar uma diretoria que vai negociar com o Fernando Diniz e paga para ele o maior salário da história dele? Me falaram que é mais de 1,5 milhão, tá? Que 1,5 milhão é só para ele.
Eu pergunto, por que? Eu queria entender isso. Por que se paga pro Diniz mais do que ele ganhava no Vasco? 1,5 milhão só para ele, ou 1,5 milhão para ele e para toda a equipe? Me responda uma coisa. Por que é maior do que ele ganhava no Vasco? O Corinthians tirou o campeão da Copa do Brasil, do Vasco? Ele foi o campeão? Ele foi campeão da Supercopa? Ele foi campeão carioca? Ele estava na liderança do Campeonato Brasileiro? Eu não questiono contratar o Diniz mais. Porque o Diniz está aí, nós temos que aceitar e temos que torcer. Agora, eu não vou deixar de questionar, porque amanhã... Porque as coisas que vocês apoiam de errado, porque são emocionadinhos, na hora temos que apoiar. Aí depois, quando dá errado no final, ficam chorando. Eu vou falar. Não tem problema, estamos felizes. Eu sei que nós temos que ficar falando a vibe da loucura. Ó, loucura, que loucura, que loucura. Enfim, loucura. Loucura é pagar o que ele pediu, que é maior do que ele ganhava no Vasco. Fala, estou continuando veio aqui trazendo mais um vídeo para você que deixa o like, se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito dessa imbecilidade aí da diretoria aí e o Marcelo Paes aí, né? Um grande erro aí. Acredito que, pelo que o Sami Carvalho trouxe aí a respeito, se fosse até 500 mil aí, o Diniz aceitava, que ele queria vir treinar o Corinthians, não queria botar a multa, e os dirigentes aí, com suas inteligências, com suas arrogâncias aí, colocou a multa aí, uma multa quase 6 milhões de reais, e o Diniz não ganha 1,5 milhão, tá ganhando mais aí com a comissão técnica, acho que 1,5 milhão só para ele. Então os dirigentes aí tá torrando dinheiro, queimando dinheiro. É uma das piores gestões do Corinthians aí dos últimos tempos, e acredito que a gente não pode cobrar Diniz, tem que cobrar os jogadores e essa turma aí que tá no poder, né? Que só vem fazendo M aí e trazendo mal pro Corinthians. Queria saber o que é que você pensa aí, o que é que você acha disso tudo aí a respeito dessa contratação do Fernando Diniz. Eu já pronunciei, não gosto, não quero, não queria, mas infelizmente vai ter que apoiar. Ele já tá aí. Essa foi o giro de notícia aí. Queria saber o que é que você pensa, o que é que você acha. Deixa o seu like, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!